Então, de forma mais contundente, vamos falar assim, o protestantismo vai quebrando a unidade e vai começando uma era de relativismo. Então, o relativismo vai nascer ali. Tanto faz eu ser católico, eu seguir o Papa ou seguir Zwinglio, seguir, não é só Lutero, a gente tem Lutero, mas tem outros, Bocchero, Zwinglio, Calvino ou Henrique VIII. Então, os revolucionários do século XVI. Então, começam a fragmentar a fé e fragmentar a vida do homem. Havia uma unidade na sua vida, onde Cristo é o centro da família, o centro da sociedade, o centro das leis. Não estou dizendo que não havia pecado, claro que havia, porque o homem é pecador, então em todas as épocas existe muito pecado. O homem é pecador. Mas a cultura católica, a cultura cristã, e quando a gente fala cultura cristã, estamos falando da cultura católica, ela vai se dissolvendo por causa dessas fragmentações. Até que, enquanto a família era preservada, havia uma natural transmissão da fé. Então, a família católica, o pai, a mãe, os filhos, são educados, criados como católicos. Frequentam a igreja, frequentam os sacramentos, são batizados, fazem a primeira comunhão, crisma. Ninguém põe em xeque isso. Ninguém põe em xeque batizar, fazer a primeira comunhão, crismar, frequentar a igreja. Ninguém põe em xeque o valor do matrimônio, da virgindade, por exemplo. Até que, por isso que eu quis dizer que os anos 60 foi o grande marco de destruição total do que ainda restava. Por quê? Porque ali começou-se uma guerra contra a família. Nossa Senhora de Fátima, em 1917, havia dito que a batalha final de Satanás será contra a família. Sabiam disso? Então tem uma profecia de Nossa Senhora de Fátima. A batalha final de Satanás será contra a família. Não estou dizendo que nós estamos no fim dos tempos, mas pode ser que sim. Pode ser que ainda dure mais 1000 anos, mas pode ser que estejamos já nesse momento, pelo menos da batalha que Nossa Senhora falou, sim. Então, a partir dos anos 60, começa uma batalha contra a família, de desfragmentação mais severa. Então, começa os movimentos feministas, já tinha antes, tá? Antes dos anos 60, já havia o movimento feminista, que é tirar a esposa, a mãe, do seu local natural, o enfraquecimento da figura paterna, depois o enfraquecimento das relações entre pais e filhos. Então, os filhos começam a se rebelar contra os pais. Então, tem todo um movimento de glorificação das drogas, por exemplo. Então, nos festivais de rock de Woodstock, o famoso Woodstock, se não me engano, não sei se é assim que se pronuncia, lá nos Estados Unidos. Então, vem a cultura hippie, o amor livre, sexo livre, o advento da pílula anticoncepcional. Então, já aqui, nós não temos responsabilidade, podemos fazer sexo à vontade. Então, perde o sentido da família, o sexo como gerador da vida, gerador da unidade do pai e da mãe. Então, passou a ser um brinquedo, somente uma fonte de prazer. Então, tudo isso estava lá envolvido lá na segunda metade do século XX, do século que eu nasci. E essas coisas foram galopando com muita velocidade. Depois veio a lei do divórcio, que a igreja na época lutou contra a lei do divórcio, leigos lutaram contra a lei do divórcio, mas aí aqui no Brasil foi aprovada a lei do divórcio. Então você vê que tudo contra a família. E aí mais recentemente, já agora no século XX, mas eu estou falando do século XX, mas talvez tenha começado antes, século XXI, desculpe, vai crescendo a glorificação da homossexualidade, a glorificação do respeito humano, do politicamente correto, melhor dizendo. Então, o hedonismo crescente, através dos meios de comunicação, do advento da televisão, então que é uma geradora de cultura, contra a cultura cristã.